Mateus 24, no versículo 1, diz assim: Jesus saiu do templo, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Versículo 2: Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Isso já aconteceu, isso Jesus falando para os discípulos. Versículo 3: Tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, a qual será o sinal da tua vinda e o fim dos tempos. E aí os discípulos vão perguntar algumas coisas, e nesse texto é um texto profético que fala sobre todas essas coisas que já aconteceu, que vai acontecer, e traz instruções. Aleluia. E no versículo 4, Jesus responde: Cuidado que ninguém os engane. Pronto. Foi exatamente essa palavra, engano. Há um tempo, eu acredito que eu ministrei aqui já, eu falei sobre o engano de Satanás sobre a vida das pessoas. E eu falei e citei alguns trechos de um livro que eu tinha estudado e tinha lido há algum tempo atrás. E eu falei sobre essa questão do engano, onde John Bevere, o autor, ele cita claramente sobre isso. E aí, o engano, ele pegou uma pessoa chamada Eva. Você conhece a história? Mas você sabia que Eva estava no lugar perfeito, com tudo perfeito, e tinha Deus todos os dias lá na viração do dia? Não tinha nada imperfeito. Mas mesmo assim, o engano a encontrou. E aí eu quero falar para você que talvez, ou não, ou talvez, possa se achar tão super cheio de si, ou de tempo, ou de palavra, ou de conhecimento, ao ponto de achar que o engano também não pode lhe encontrar. Uau, eu faço uau por você. E aí foi muito forte quando o Evandro citou essa palavra, porque tinha tudo a ver com aquilo que eu vinha conversando com o Senhor a respeito de algumas coisas que eu venho apercebendo, não apenas na igreja local, mas no corpo de Cristo como um todo. O Senhor me falou para estar ministrando sobre os dons do Espírito, estar ensinando sobre essas coisas por onde eu fosse, porque a igreja precisa se despertar para as manifestações do Espírito. Porque só através das manifestações do Espírito é que a gente verdadeiramente vai viver a plenitude daquilo que Deus tem, a palavra e o Espírito. Talvez tem pessoas que estejam na palavra, sem as manifestações do Espírito, e o engano está tomando de conta. Por quê, Najara? Porque é nas coisas que se discerne pelo Espírito. O homem natural não entende. E às vezes a gente quer colocar isso para aquelas pessoas que estão lá fora ainda. Mas aquelas pessoas que estão lá fora ainda, elas não vivem o engano, elas vivem a mentira por completo. Mas nós que estamos aqui dentro, não vivemos a mentira, não é para viver, mas talvez temos vivido o engano. E você vai entender o porquê. E aí ele fala exatamente isso, cuidado que ninguém os engane. Jesus poderia ter respondido já dizendo que tudo ia acontecer. Mas ele começou dizendo, cuidado que ninguém vos engane. E quando ele diz ninguém, ele não diz somente a pessoa que está na tua frente, na tua direita, na tua esquerda, teu vizinho, teu parente, teu pastor, teu líder. Não, ele fala de você mesmo. Ele não nos excluiu. Porque senão a gente ia sair julgando e se incluindo como perfeito. Não vos engane. Aí lá em Mateus 24, no versículo 12, diz assim, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Você tem visto isso? Você sabia que isso aqui está falando para a igreja? Eita, glória. Aí às vezes a gente fica querendo falar com as coisas lá fora, com as pessoas lá fora estão vivendo isso, está acontecendo isso, pai, mãe. Não, não, aqui é para a igreja. O amor de muito esfriará. Aonde? Na igreja. E o amor esfriar não está falando em eu congregar, em eu ler a minha palavra todo dia, em eu ter meu devocional e eu em orar. Não está falando disso. Porque tem pessoas que têm feito isso direitinho, pontualmente. Mas eu vou te dar um nome, religiosidade. Estou cumprindo a tabela, mas não estou vivendo aquilo que a palavra está dizendo. Porque vai mexer com a rota dessa pessoa para ver o que acontece com ela. Vai dizer que ela não tem que andar daquela forma. Vai dizer que como ela está indo ponto por ponto não é para ser. Vai falar. Vai apertar o calo.
Vai dizer, ei, querida, você precisa fazer isso, e vai sair da tua rota. Aí você vai conhecer e ela vai se conhecer que ela estava andando em religiosidade ou no engano. Menos no evangelho. E o amor de muitos esfriará. Aí ele continua no versículo 3. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque ele disse que a gente tem que perseverar. Perseverar, a gente tem que colocar força. A gente tem que ser focado, a gente tem que ser determinado, a gente não tem que abrir para o trem, a gente não tem que abrir para o dia mal, a gente não tem que abrir para aquilo que se levanta, para a ofenda, para fulano que falou, não falou, a gente não tem que parar por isso, a gente tem que se manter firme e constante. Eu costumo dizer e continuo dizendo, e quando eu leio isso só confirma, ser crente é para quem é arrochado. Se você tem perfil de frouxo, tchau. Ou então, irmão, não se preocupe não que você vai começar a ficar arrochado. Porque se você não lembra e não conhece a história da igreja, os seus irmãos morreram tocha viva, queimado vivo, ou alguns engolidos pelos leões. Você entende isso? Então é para quem é arrochado. É frouxo, não dá, não rola, não cola. Aleluia. E aí, quem é Satanás? Você sabe quem é Satanás? Ele é o pai do quê? Ele é o pai da mentira. Me diga uma coisa, você acha que Satanás, quando ele se apresenta para as pessoas, ele se apresenta como um algo ruim? Ele vem com sugestão ruim? Ele vem com engano. E ele vem perfeito para lhe envolver ao ponto de você não perceber. E quando você percebe, já foi demais. Porque tudo que o diabo faz é matar, roubar e destruir. Nada que vem de ruim procede do Senhor. Nada. A bondade do Senhor seguirá ele todos os dias da vida dele. E assim como é com ele, vem para nós, porque somos filhos. Mas aquilo que não é bom, aquilo que não é perfeito, é do diabo. Quantos a gente ouviu pessoas dizendo assim, a pandemia foi Deus que mandou para castigar a igreja. Deus não manda pandemia para nada. Se isso quem fala é porque não estuda a palavra. Na palavra de Deus diz que os dias mal vai vir, que isso vai acontecer, enfermidade, tribulação, terremoto, filho contra o pai, pai contra o filho. Isso está na palavra. Mas por quê? Porque o Deus desse mundo é Satanás. Então, o que tem de ruim acontecendo é porque o dono desse negócio está fazendo ruim. Mas aqueles que decidem viver e perseverar, aleluia, a graça nos basta. Aleluia, a graça nos basta. Abre lá em 1 Coríntios, no capítulo 11. Aleluia, Deus é bom. Se o engano estava conversando com você, eu bater na sua porta, sentado no seu colo, hoje ele vai ter que ser arrancado. 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 2, 1 Coríntios 11, versículo 2, Paulo falando aqui, escrevendo, diz assim, eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem, peraí que eu estou no 1, ali contrário, fala Jesus, chega, segunda. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. Versículo 2. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Ei, amado de Jesus, com mancha não casa com Cristo, não. O que receio é que quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês sejam corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Facilmente, quando você está vivendo uma profundidade de Deus, que você chega perto de pessoas, possa ser quem for, você detecta rapidamente que aquela pessoa está andando no caminho de engano. É rápido, você detecta. E aqui Paulo fala para a igreja de Coríntios que ele precisa ter esse cuidado, ele precisa ensinar. E eu acredito que é porque ele estava exatamente exortando. Então hoje à noite o Espírito do Senhor está nos exortando.
Aleluia. E por isso que eu falei, estou debaixo de muito temor e tremor, porque eu me incluo nisso. A Bíblia não faz acepção de posição. Eva estava no Éden. Aleluia. E eu quero lhe indicar, na verdade seriam 3. Um eu ainda não li, mas ele indica nesse livro. Mas eu quero lhe indicar esses 2 livros. Onde aqui fala no início, bem claro, sobre o engano que veio sobre a vida de Eva. Acesso negado, de John Bevere. Fecha a porta para o diabo com uma simples decisão. E o outro, se você tem problema de passado, raiz de amargura, não liberou perdão, ou vive na ofensa, isca de Satanás. E mesmo que você não tenha vivido essas experiências, eu ainda lhe indico ler. Para que quando o engano bater a sua porta, você diga, ei, chegou atrasado porque eu já lhe conheço. Amém, igreja? Aleluia. A serpente, ela enganou Eva. Aqui, Paulo cita isso para a igreja de Coríntios. Para que a gente não fosse pegos com a mesma astúcia que a serpente pegou Eva. Aleluia. Mateus 26, vai lá. Mateus 26. Sabe, a gente tem recebido muitas palavras da parte de Deus, promessas sobre esse lugar. As coisas têm acontecido na vida de muitas pessoas. Existe uma atmosfera do algo novo, do divertido, celebrar. Nós estamos, eu agora não contei o tempo, mas nós estamos quase no meio do ano, de promessas que Deus prometeu para 2021, 2022 e que muita gente ainda não viveu. Porque nós recebemos uma palavra e nós cremos nessa palavra e ela tem se cumprido, mas ela vai ficar mais veloz. Que nós vamos viver em um ano que nós não vivemos em 14. Sabe? Eu ia procurar uma imagem, eu acabei esquecendo. Uma imagem que tem, mas algumas pessoas já viram, de uma tartaruga em cima do poste. É para você entender o que Deus vai fazer. Não se explica, não se entende, não adianta procurar bicho, sei lá, coisa, solução. Não, vou provar. Não tem explicação. Quando é Deus fazendo, é sobrenatural. Agora, enquanto é você, pode ter certeza que não é só natural. Aleluia. Eita, Deus grande. E aí eu disse, uma palavra dessa, ele disse, sim, porque eu não quero que só a metade desfrute, eu quero que todo o corpo entre. Mas aí vai ter aqueles que vão escolher ficar de fora. Infelizmente. E lá em Mateus capítulo 6, eu gosto particularmente muito desse texto, eu vou citar só uma parte, mas em especial, a partir do versículo 36, fala de Jesus no Getsêmani. Mateus 26, a partir do versículo 36. Eu não vou ler o 36, eu estou só citando. Aqui fala de Jesus no Getsêmani. Eu acho muito importante você ler e conhecer bem essa história. Foi onde ele foi para um lugar, a pressão foi tão grande sobre Jesus que ele suou sangue. Alguém já suou sangue aqui? Mas já teve pressão, não já? Que pensou que a cabeça ia estourar e o coração ia explodir? Imagina o nível de suar sangue. Foi somente uma das coisas que Jesus passou por mim e por você. Mas nesse caminhar do Getsêmani, ele levou 3 com ele. E aí, para fazer companhia, para talvez ele, de repente, como ele mesmo chegou para o Senhor, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba. Ele sabia o que ele ia enfrentar, porque ele suou sangue, a pressão já existia. Mas como crente arrochado, ele disse, não importa, eu vou perseverar, porque no fim vai vir vitória. Aí quando um calo aperta, quando um negócio aperta, quando vem um ajuste, você quer correr? Aleluia. O pastor não pode nem dizer nada, nem chamar a sua atenção, que já cai o semblante. Aleluia. E aí no versículo 40, diz assim, depois voltou aos seus discípulos e o encontrou dormindo. Eita glória. Dispersos, distraídos.
focado nas coisas lá fora e sem estar atento ao propósito. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. E aí eu vou para o culto de terça. Não o culto, mas um momento de oração específico. 1 hora. E eu vou lhe ser bem sincera. Nós temos certeza que pessoas não estavam aqui, estavam em casa, deitada, conversando, assistindo alguma coisa muito edificante, por sinal, só que não. Fazendo muitas coisas que era até lícita, mas que não convinha, porque tinha um propósito, 1 hora para orar. Se fosse para você ganhar dinheiro, você podia ter o que fosse na sua mesa, na sua cama, você se levantava e ia passar essa 1 hora lá. Porque se você não percebe, o culto que dá menos gente na igreja é o da oração. Sempre foi assim. Por quê? Porque o diabo não quer que você ore para saber o que Deus quer revelar para você. Mas, Najara, eu oro em casa. Existe uma diferença na unção individual e na unção coletiva. Porque eu tenho certeza que nós estávamos aqui orando e muitas coisas estavam sendo paradas por Deus por causa das intercessões em línguas nesse lugar. Não é obrigado a gente saber, não, irmão, que não é para a gente, não é para o Senhor. Não tem que chegar dizendo, ei, fulano, tal hora, não sei o que aconteceu isso. Não, não precisa não. Mas distraídos. Aí lá em Mateus 25 fala das 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 que estavam distraídas. Que não se prepararam, que não estavam prontas e ficaram. Aleluia. E deixa eu te dizer, igreja do Senhor, assim como Jesus chamou a atenção desses discípulos, desperta, ó tu que dormes. Porque a gente não sabe o dia nem a hora. E tem mais, pisca o olho, é só esse o tempo. Você pensa que dá tempo de você se arrepender? Dá não. Mas era tão crente. Sonda meu coração, Senhor. Aleluia. Vigie e ore para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é o quê? Diga a você, a carne é o quê? É Jesus falando, não vai mudar. Não, eu posso, eu sou o cara. É não. Se não estiver vigiando e orando, a carne é fraca. Já era, ela vai dominar. Aleluia. E sempre a Bíblia nos ensina que obedecer sempre vai ser melhor do que sacrificar. Deus não quer sacrifício da gente. Mas, Najara, eu, para obedecer ao Senhor, tenho que deixar algumas coisas. Que coisas você tem que deixar? São lícitas, mas não convém para você? Porque eu tenho certeza que o Senhor não pede nada a gente daquilo que não é bom para a gente. Aquilo que é bom, Ele não vai tirar de nós. Mas aquilo que Ele identifica que nós precisamos soltar, Ele vai puxar. Aleluia. E aí obedecer. Oh, meu Deus, como é bom obedecer. Eu tenho certeza que se eu fosse perguntar a todos aqui, as experiências que vocês tiveram no dia da obediência, vocês vão dizer os frutos. Mas também vocês sabem do dia da desobediência, porque todos nós já desobedecemos a Deus. Todos. Eu me lembro um tempo que as coisas do reino espiritual estavam tão fortes sobre a minha vida, que eu não queria. Aí tinha que dormir uma luz acesa, que isso era um trauma de infância, porque eu não nasci no berço evangélico e eu não entendi o chamado que Deus tinha confiado sobre a minha vida. E aí eu sofri alguns conflitos, então eu entendia que a luz acesa, o mal não chegava perto de mim. E aí eu convertida, casada, teve um tempo que eu não queria, então simplesmente, às vezes eu me sentava de madrugada e também tinha parado de orar em línguas, porque era para não ter o discernimento e a revelação das coisas. Engano. Estou explicando a você o que é os enganos. Aleluia.
Glória a Deus. Engano. E aí, às vezes, o Senhor está lhe sinalizando algumas coisas. Faça isso. Proceda assim. Faça dessa forma. Não se envolva com essa pessoa. Não sente nessa mesa dos escarnecedores. Não bata um papo. Não escute. Não queira saber aquilo que você não vai resolver. Mas eu estou ali para ser influência da palavra. Será? Aleluia. E aí você entra numa zona de engano. Meu Deus. Vai em 2 Crônicas, capítulo 25. Estamos chegando lá. Aleluia, glória a Deus. Dá para ouvir até os grilos cantar. 2 Crônicas, capítulo 25. Só vou ler esse versículo. Aqui fala sobre o reinado de Amazias. Só Jesus na causa. Aí diz assim no versículo 2. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. E aqui eu vou entrar em outro contexto. Servir não quer dizer que você está fazendo aquilo que Deus tem se agradado. Como, Najara? Como você está servindo? O fato de eu fazer parte do departamento está agradando ao Senhor, porque como eu estou servindo nesse departamento? O fato de eu estar trabalhando numa empresa, como eu estou sendo nessa empresa? Deus aprovou, mas o meu coração não está fazendo da forma correta. E se você perceber, e se você ler a vida de Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, Davi sempre se rasgava diante do Senhor para expor aquilo que não era bom. E tem gente que está se fechando diante do Senhor, pensando que Ele não está vendo aquilo que não está bom em você. Às vezes você não falou, às vezes você não fez, mas você pensou. E tem pensado e tem conversado. Isso é uma opinião Najara, tá? Eu, vendo umas coisas, eu fico indignada. Como crente posta foto com música do mundo. Me poupe, irmão. O que é que você está passando para as pessoas? Que você gosta de conversar com aquele que está lá fora, porque você precisa entrar nisso para você conseguir os seus planos. Porque Deus não mistura com pecado. Deus não se envolve com as coisas do mundo. Deus não precisa de coisinha ajeitadinha para você prosperar. Eu não vi nenhum na Bíblia aqui que Deus disse, não, faça assim, ó, converse, sente lá, negocie, porque eu vou te fazer prosperar. Aleluia. E aí um monte de crente mentindo. Oh, glória. E a boca quando é cheia de palavras torpes? Mas ninguém está vendo, tá. Quem tem que ver, está vendo. Aleluia. E você pode até estar dando certo. Pode. Mas lembra que eu disse que Satanás é o pai da mentira e ele vai lançar um banquete. E você vai se lambuzar pensando que é Deus. Mas no seu coração e no seu espírito tem uma luz vermelha acesa. Porque aqui em Mateus, Jesus disse, eu estou lhe falando essas coisas para que vocês se antecedam, para que vocês sejam atentos. Ele anuncia antes todas as coisas. Ei, o Espírito de Deus nos anuncia antes todas as coisas. Não vá, não entre, não vista essa roupa, não escute isso, não é ambiente para você. Aleluia. Mas... Tiago 1,16. Você viu lá, né, que o rei fez uma coisa que agradava, mas não, o Senhor não aprovou, né, o coração. Oh, glória. Deus é bom. É por isso que eu passei a semana todinha com as carnes se tremendo. A pedir até Tiago na Bíblia. Vou buscar ele. O livro poderoso é Tiago.
Estuda, irmão, Tiago. Lê em voz alta, que é para você ouvir o que Deus está falando. Tiago 1,16 diz assim: meus amados irmãos, não se deixem. Você vê que em toda a Bíblia o Senhor fala sobre engano. Não se deixe enganar, não vos enganeis, não se envolva, não se misture. Mas, infelizmente, vocês sabem que lá em Mateus 7 diz que a entrada do céu, a porta é estreita. Você entende o que é estreito? Estreito você não anda brincando. Você não passa pelo estreito de qualquer forma. Ou você se ajusta para passar, ou você não consegue passar. Mas eu não vou viver, Najara, as coisas que tem nesse mundo, se Deus diz, se quiseres me ouvir, comerei o melhor dessa terra. Quais são as coisas desse mundo que você vai desfrutar, se você está com o coração distante da vontade do Senhor? É de Deus para você? Se não é, saia. Porque o homem, ele tem sido parado pela cobiça dos olhos. O ter, sem o ser. Aleluia. Meu Deus, eu tenho que ser tal, eu tenho que ter o título tal, eu tenho que ter o título, eu tenho que ter a formação. Eu me lembro que eu desejava, eu ansiava fazer a faculdade de Direito, porque eu queria ser promotora. Está respondido aí? Disse responder algumas perguntas para vocês também, porque alguma coisa não chegou. Estava ouvindo um louvor agora há pouco e o cantor dizendo assim: tem coisas que Deus não permite, você não vê como isso, acha que você perdeu, mas foi livramento. Tem contrato que você ia assinar e Deus disse não. Tem portas que pareciam ser perfeitas e Deus fechou e você, ai meu Deus, eu perdi a oportunidade. Não, você não perdeu, foi livramento. Aleluia. Ou quando não é o tempo e você quer forçar. Você quer forçar, você quer fazer do seu jeito. Pois a conta quem vai pagar é você. Aleluia. E aí é muita coisa. É muita coisa. Sabe? É muita coisa. Porque existem muitas vozes. Você conhece os crentes desigrejados? Eu sou crente, mas eu não preciso estar debaixo de uma liderança. Tá assim, ó. E se você sentar com ele, ele vai lhe convencer que não precisa estar na igreja, que você não é ligado à placa de igreja, que evangelho não é placa de igreja. Profetiza, é crente arrochado. Aleluia. Isso também é engano. O entendimento foi cego. Não percebe, está lá, mas não entende. Porque a Bíblia é clara. O Senhor nos deixou autoridades constituídas por Deus para cuidar da nossa vida. Para nos direcionar. Para dizer glória a Deus. Eita que bênção. Mas também dizer, ei fulano, se corrige. E não tem coisa pior. E eu vou falar algo para você. Ovelha, ela só é ovelha se ela tiver pastor. Fica com isso a dica. Hashtag, se você não tem pastor e não tem autoridade sobre a sua vida, você é bode. Sai aí, mas o Espírito me disse, o Espírito me disse, o Espírito me disse. Eu não conheço o Espírito que fala aquilo que está contrário aos princípios da palavra. Esse aí é outro. Vai lá em Efésios capítulo 5. Glória a Deus, estou terminando. Glória a Deus. Esse daí mesmo que disse sua palavra boa. Se ele fosse frouxo, ele já tinha corrido, porque foi ajustado, viu? Por isso que eu digo que é para quem persevera. E hoje está o fruto. Porque deixa eu dizer algo a você, irmão. Tá perto é para poucos. Tá perto, você vai ver ações, comportamentos, talvez que não vai agradar você, o homem.
Mas o estar perto também é privilégio e também é para poucos. Porque Jesus, quando foi para o Getsemane, não levou os 12, não, levou 3. Aleluia. E estar perto também vai revelar as suas fragilidades. Quanto mais perto, mais corrigido. Quanto mais perto, mais corrigido. Aleluia. Efésios no capítulo 5 a gente vai ler, tá? A partir do versículo 1. Vamos lá, instrução aqui agora para nós. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou. E se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja eu não sei nem falar essa palavra. É negócio sem futuro. É um negócio aí escroto. Nem conversas tolas, nem gracejos imorais, crente ficando, batendo papo com gente, contando piada do mundo, mostrando vídeo e achando lindo. Hollywood. E o palavreado. E se você pegar o celular desse crente? Eita, Jesus. Ao invés disso, ações de graça, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Eu não estou falando não, é a Bíblia. Aleluia. E impureza, irmão, porque a gente é rápido em julgar, né? Impurezas, a gente quer pontuar o que seria as coisas impuras, as coisas obscenas, as coisas da imoralidade sexual, mas até a forma de você se vestir, se a intenção está errada, ela também cabe nisso. E não está falando apenas de uma roupa justa ou com uma roupa que mostre detalhes do corpo, mas tem pessoas que vestem também uma roupa de uma marca tal para mostrar que tem. Mostrar a quem? Porque você pode usar roupa de marca porque você acha que é bom para você, você gosta, beleza. Mas se a intenção é outra, já era. Por que você quer um carro tal? O senhor falou aqui agora, né? Alguém tem conversado com esse engano. O carro é para quê? O modelo. Para você passar na rua e alguém ver que você está? E a casa? Ei, nós não somos daqui nem viemos para ficar. Porque tu estás perdendo tempo com essas coisas, se entristecendo, deixando de ser uma bênção para o reino de Deus e perdendo tempo, dando atenção a coisas materiais que vai ser corroída nessa terra. Eita glória. E não é para ter não? Se o Senhor disser e aprovar e agradar e a intenção estiver alinhada, irmão, pode jorrar. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participe com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Viva como os filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Tem algum filho da luz aqui? Como é que seu vizinho e sua família têm visto sua vida? Responda não. Aleluia, até o papel. E aprenda a discernir o que é agradável ao Senhor. Sabe por que nós temos sofrido muito? Eu falei no início. Porque os dons e as manifestações de Deus, elas estavam desapercebidas na igreja. E um dos dons é discernimento de espírito. Quando você tiver clareza sobre o discernimento, você vai identificar a voz, quem está falando, se aquilo vem de Deus, se aquilo é para você fazer. Quando você está orando em língua, se a língua é de Deus e o diabo tem línguas estranhas, tem. E aí, para você interpretar aquilo que Deus está falando para você, é nos dons do Espírito. Amém? Não participe das obras infrutíferas, das trevas, antes exponha na luz. Porque aquilo que fazes em oculto,
Até mencionar é vergonhoso. Você já viu, ou você já vivenciou uma experiência de fazer algo ruim, que não era bom, que não era legal? Como você se sente depois que chega a lucidez? Você sente vergonha. Você não consegue ter dignidade. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandece sobre ti. E uma coisa que me saltou foi exatamente isso. Tem muita gente da igreja morto-vivo. Morto-vivo. Pensa que está vivo, mas está morto. Meu Deus. Se você sabe bem, na própria Bíblia diz que a letra mata, mas o que dá vida a ela é o Espírito. E aí, se você realmente está tendo a revelação do Espírito sobre todas as coisas, a sua vida tem que estar assim, você tem que estar bem, as pessoas ao seu redor, as coisas têm que estar fluindo. Tudo acontece. E o dia mal vem, vem. A dificuldade se levanta? Se levanta. Vai acontecer algumas circunstâncias? Sim, porque nós não somos desse mundo e esse mundo é do maligno. Nós estamos nele. Mas aí você passa por essas circunstâncias. Eu lembro que eu fui ser demitida do meu penúltimo emprego. E o Senhor tinha falado comigo na sexta. Foi, filho. E eu disse: Diogo, eu vou ser demitida. Diogo disse: misericórdia, está repreendido. Aleluia. E eu entendi o porquê eu fui para aquele trabalho. Era um tempo que o Senhor estava me guardando por algo que estava acontecendo, e aquilo ia tomar a minha atenção e eu ia ser guardada nele. E eu disse: Senhor, se foi você que abriu a porta, só quem fecha a porta que ele abre é ele. Mas quando não é ele que abre... E aí eu disse: meu Deus. Aí cheguei para Diogo, está repreendido. Aí quando foi no domingo, a gente saiu do culto. Eu digo: amor, isso está tão forte que, meu Deus do céu. E era um emprego muito bom, eu ganhava muito bem. E eu gostava, era um canto que eu gosto de trabalhar. E aí sei que quando foi na segunda-feira, eu já tinha saído do meu horário de trabalho. Eu entrei numa loja, estava comprando um tecido. Quando eu entrei na loja, aquele negócio bem forte. Aí quando menos espera, meu telefone toca, alguém do RH da empresa. Disse: Najara, eu queria que você amanhã tivesse, você vai estar em tal canto, porque eu viajava por algumas cidades. E aí eu disse: vou estar em Patos. Aí depois eu queria que você estivesse em tal canto, procurasse fulano, que ele vai conversar com você. Mas não me disse o que era, mas eu já sabia, né? E foi interessante que quem fez a minha demissão é um grupo muito grande. Então o cara só recebeu a documentação e me atendeu. Ele é... E aí, a gente convivia num ambiente de trabalho, né, e tudo. E aí ele disse assim: como é que a pessoa está sendo demitida e fica com a cara desse jeito? Eu digo: se eu for explicar, você não vai entender. Mas eu estou bem demais. Inclusive, o meu gerente viajou para não ver minha demissão, porque ele não queria. E eu disse: minha gente, fique tranquilo, porque é assim que Deus faz. E aí, Najara, depois, como foi? Faltou alguma coisa? Teve alguns apertos? Teve algumas situações? Sim. Eu tinha como buscar outras portas semelhantes? Sim. Antes de eu vir para cá, para a Solidade, e essa semana o Senhor me lembrou disso e Ele falou para mim compartilhar isso com a igreja. Eu não sei se eu já compartilhei, mas eu acredito que não. Eu participei de uma entrevista e de uma proposta de emprego, onde no mínimo eu ia ganhar R$10.000. E eu lembro que a pessoa que estava conversando comigo, ele disse assim, ele é cristão, ele é do nosso ministério. E ele disse assim: Najara, é assim, você vai precisar ficar tal. Falou todo o cronograma, tudo. Eu disse: rapaz, meu Deus, sabe o que é você sentado na mesa e você conversando com a proposta do diabo? Desperta, tu que dormes. E eu disse: foi, eu fiquei conversando, e aí sugeste, não sei o quê. Ele começou a falar de algumas coisas, não sei o quê. O rapaz não tinha nada a ver, não era ele. Não é que a porta de emprego era do diabo no sentido de emprego. Era a sugesta para mim que não era de Deus. E aí ele disse: vai ser assim. Aí eu só ia poder ficar em Solidade duas semanas, no total de um mês. Eu só ia estar aqui, e mesmo assim não era a semana toda.
Eu ia ficar mais fora. O tempo todo eu estaria viajando. Eu ia atender todo o sertão, todo e alguma cidade, um monte de canto. E aí eu disse, não tem como eu ficar indo e voltando, e eu conversando, porque, meu Deus do céu, você recebeu uma proposta de emprego dessa, irmão, pelo amor de Jesus Cristo. Eu estou te falando o negócio como é grande quando ele vem conversar com você o engano. E eu disse, meu Deus, a gente não tinha no coração ficar morando em Patos quando nós recebemos a direção e o convite para estar aqui em Soledade. A gente tinha no coração de vir embora de vez para cá mesmo, né? E aí eu disse, meu Deus, Diogo, e agora, amor? E aí, Najara, como estava? Vocês estavam transbordando, tinha muito dinheiro, né? Tudo estava transbordando, porque eu acabo de dizer não um negócio desse. E ele, sua rota é assim, você vai fazer assim. Aí eu disse, rapaz, é o seguinte, você é cristão, você é do nosso ministério, você é um cara... E eu vou te falar, nós estamos assumindo uma obra. E eu estou indo embora de Patos, vou morar numa cidade. E assim, ainda tem um rema. Porque para mim sair do rema, o Senhor direcionando, mas por emprego me tirar do rema, não me tira não. E aí eu disse, meu Deus, aí eu disse isso, e comecei a conversar com ele sobre a realidade. Ele disse, Najara, meu Deus, eu fico coração partido. Mas, realmente, mas vá, eu ainda vou me encontrar com o pastor, e ele saiu para jantar com o Diogo, foi amor. Ai, quando eu cheguei em casa, eu parecia aquelas meninas mimadas. Oh, meu Deus, pelo amor de Deus, a gente precisa, meu Deus. Diogo pode até sair do trabalho e ficar integral. Olha só as conversas, né? Diogo ia ficar integral e eu ia poder estar trazendo benefício. Eu entendo, isso é uma porta que Deus está abrindo para a gente ir suprido em todas as coisas para a solidade. Alguém está precisando ouvir isso aqui. Eita, Jesus. E o Senhor disse, quero você lá, por completo. E aí, Najara, como foi? Teve um dia da segunda-feira que eu desejei uma fruta e um casal da igreja chegou lá em casa com uma penca de banana, achando que era algo simples, mas era exatamente o que a gente estava desejando. E você acha que o diabo não veio conversar comigo, não? Não acha que ele não bateu a porta lá de casa, não? Dizendo, como é que tu deixa um emprego desse para ganhar isso, que é lícito, para ficar mendigando? Ei, irmão, nenhum sucesso sem Deus vale a pena. Nenhuma promoção que não vem de Deus vale a pena. Deus não nos chamou para andar mendigando, nem andar cabisbaixo, nem andar em escassez. Mas Ele não pediu para a gente estar negociando com aquilo que não convém para as nossas vidas, porque eu preciso ter. E em Efésios 5, na continuidade desse texto, no versículo 15, e eu estou finalizando, diz assim, tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não seja insensato, mas procurem compreender a vontade do Senhor. Não se embriagueie com o vinho que leva à libertinagem. Deus nos fez livre, nós somos livres, mas nós não somos para libertinagem. Mas deixe se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao coração de Deus. Cantando e louvando ao coração de Deus. Você pode ficar de pé, igreja? Cantando e louvando a Deus com hinos, com a palavra, em espírito, buscando discernimento do que deve fazer na próxima fase, buscando discernimento do que deve fazer no dia que se inicia, procurando saber se deve entrar naquela porta ou não, se deve conversar ou não, se deve fechar negócio ou não, se deve ir naquela cidade ou não. Deixa eu te dizer, Paulo, ele tinha uma direção de evangelizar. Olha só, uma coisa lícita. Ele ia pregar em uma região. Mas o Espírito de Deus disse, aí agora não. Você vai mudar a rota.
E Paulo foi para um lugar, foi preso, foi amarrado, humilhado. Mas sabe que o Senhor queria alcançar o carcereiro e toda a sua família naquela prisão?